Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Como eu falei, não é para vocês se acostumarem a ter vídeos com certa frequência, mas só que hoje eu precisei gravar esse vídeo porque teve esse rolo lá do... Na verdade faz 2 dias já, só hoje que eu tive tempo de gravar, aquele rolo do Marcos Pontes e o INPE, né? Então, para quem não está sabendo dessa história, o Bolsonaro questionou recentemente os dados do INPE, né, do Instituto de Pesquisas Espaciais aqui do Brasil, que é reconhecido internacionalmente, é um instituto extremamente idôneo e muito competente, que faz a previsão meteorológica, enfim, ele faz uma série de medidas aqui no Brasil com relação a clima, tempo e imagem de satélite. E o Instituto de Pesquisas Espaciais falou que o mês de julho foi um dos piores meses de julho sobre desmatamento da Amazônia, né, que aumentou 88% em relação ao ano passado, que já tinha sido um pouco maior desde 2016, que foi, como eu já expliquei em outros vídeos, né, sobre a ideia do Bolsonaro sobre preservação da Amazônia e etc., sobre preservação do meio ambiente. Né. Tem o Ricardo Salles, aí, que é o ministro do meio ambiente, que é um completo psicopata e que com certeza é a pior pessoa para gerenciar qualquer tipo de coisa. E eu tenho outro vídeo, não só o vídeo sobre o Bolsonaro e o meio ambiente, como também o caso de Rondônia, né, sobre a destruição dos biomas de Rondônia, né, que é praticamente só floresta amazônica, né, floresta equatorial, e explicando como que foi rápida essa degradação, né, e hoje Rondônia, enfim, tem razoavelmente muito pouca floresta, né, proporcional ao que tinha antes. E aí todas as outras discussões sociais envolvidas nisso, né? Mas lembrando que a Amazônia ela tem o ponto de inflexão, né? O ponto de no return. Se você desmata ela até determinado nível, depois ela não se mantém por causa da questão de umidade e tal. Eu também tenho um vídeo falando sobre a Renca, que é uma unidade lá que tem no Amapá, que teve problema com competição com os garimpeiros, né? E é uma que o Bolsonaro mesmo tinha falado que queria liberar, e o general Heleno também, e que ele falou para o Macron ou para outro presidente aí sobrevoar aquela área do Amapá para ver se, olha, tá cheio de floresta, não tem nada desmatado, sendo que tem, enfim, aquele monte de coisa. Tem esse vídeo da Renca, que foi um vídeo bem legal que eu fiz, poucas pessoas viram, foi numa época que o YouTube não estava entregando vídeo. E eu tenho um vídeo sobre a Mata Atlântica, e nesse vídeo da Mata Atlântica, que eu vou deixar também linkado aqui nas telas finais, eu explico não só sobre esse bioma, que é o mais combalido do Brasil, e que muita gente me cobrava para falar, como também eu comento sobre o triplo A, que foi uma coisa que o general Heleno também falou que é perigosíssimo, tal, não sei o que é o que une a faixa de floresta que une os Andes ao Atlântico. Né? Então é Andes, Amazônia e Atlântico, né? Por isso é o triplo A, e mostrando que se só essa parte for preservada, não preserva a Amazônia. A Amazônia seca, digamos assim, ela se destrói, ela não consegue se manter como uma floresta equatorial. Ninguém sabe o que ela viraria no lugar, talvez, provavelmente um cerradão. E pois bem, e qual é a treta com o Marcos Pontes? Como o Bolsonaro questionou o INPE, né, o diretor do INPE, que é o Ricardo Galvão, que é professor da USP, está como diretor do INPE agora, ele chamou o Bolsonaro de pusilânime covarde e falou para o Bolsonaro falar na cara dele que os dados estão errados. Né? E o Bolsonaro falou que queria falar. A frase inicial do Bolsonaro dizia que ele queria falar com o diretor do INPE porque ele questionava os dados, e depois ele falou que não vai falar com o diretor do INPE, depois que ele deu essa daí. Né? Que realmente eu duvido que o Bolsonaro encarasse o diretor do INPE e falasse na cara dele que os dados estão errados. Né? Chamando ele de mentiroso, enfim, de fraudador e etc. Que é uma coisa bem séria, bem grave. E o INPE ele é subordinado, digamos assim, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que está na mão do Marcos Pontes, né? E o Marcos Pontes fez uma carta, e nesse pronunciamento meio que o Marcos Pontes concorda com o Bolsonaro e pede para falar com o diretor do INPE, né? Eu vou falar aqui o primeiro parágrafo do texto dele, com relação aos dados de desmatamento produzidos pelo INPE, organização pela qual tenho grande apreço. Entendo e compartilho a estranheza expressa pelo nosso presidente Bolsonaro quanto à validação percentual dos últimos resultados da série histórica. E então isso daqui é uma coisa bastante grave nesse sentido. Né? Aqui o Marcos Pontes, apesar dele dizer que confia muito no INPE, ele está dizendo que ele também acha estranho os resultados do desmatamento apresentados pelo INPE, ou seja, ele concorda com o Bolsonaro. Né? Porque a questão é, entender a estranheza é uma coisa. Né? O Bolsonaro é ignorante, você entende a estranheza dele. E a gente sabe que esse governo declarou guerra ao meio ambiente, então não é do interesse dele também compreender. Então eu compreenderia se o Marcos Pontes tivesse escrito só entendo a estranheza. Mas como ele falou que compartilha essa estranheza, então aqui ele está endossando a fala do Bolsonaro.
Eu vou comentar isso mais no final do vídeo, mas a questão é por que eu tô falando disso aqui? Porque eu resolvi gravar um vídeo mesmo estando de férias, entre aspas, do canal. Porque eu entrevistei o Marcos Pontes. Né? Eu conversei com ele logo depois que ele tomou posse, né? Foi em fevereiro, se não me engano. E foi um vídeo que foi bem assistido por todos, né? Até pela relevância natural disso. O Marcos Pontes é um cara muito aberto à conversa, muito aberto à discussão, e eu gostei dele. Eu sabia que ele era uma pessoa muito legal e muito acessível já por outros colegas meus aqui do Science Vlogs que conversam com ele com uma certa frequência por causa da questão da astronomia e tal, e acabei, enfim, conhecendo ele e comprovando isso daí. Então é importante falar esse tipo de coisa, tá? Quando o Marcos Pontes concorda com o Bolsonaro nisso daqui, não adianta ele falar que está respeitando e que tem apreço pelo INPE. Porque ele praticamente se contradiz na mesma frase. Ele não, se você questiona os dados do INPE, você não tem apreço pela instituição. Porque se você tem apreço por ela, você ia saber que ela sendo uma instituição respeitável, ela não ia cair na besteira de fazer um troço desse, de se comprometer colocando sabe, em público um dado sobre a Amazônia que seria mentiroso. E tem outra coisa, os dados do INPE não são únicos com relação a isso. Esse monitoramento da Amazônia é feito pela NASA, é feito pela China, inclusive tem um satélite sino-brasileiro, né, que ajuda a fazer esse tipo de monitoramento. Você tem aquilo que o Sérgio Sacani tinha falado, que são os CubeSats, ou CubeSats, né, não sei como é que pronuncia, que são satélites que coletam esses dados, né, depois eles vendem para as instituições, para os institutos e tal. Então, esses dados eles são cruzados, eles não são só do INPE. Né? Inclusive, o INPE usa parte desses dados para montar o seu quadro, sabe? O Marcos Pontes com certeza confia na NASA. E se a NASA também diz que o desmatamento da Amazônia é exatamente esse que o INPE mostrou, como é que você faz? Você não precisa confiar só no INPE. Então vamos continuar vendo. A contestação de resultados, assim como a análise e discussão de hipóteses, são elementos normais e saudáveis no desenvolvimento da ciência, suas teorias e metodologias. Justíssimo. Marcos Pontes falou uma coisa que é corretíssima com relação à ciência. A gente tem que questionar dados, a gente tem que refazer, enfim, às vezes análises, a gente tem que discutir hipóteses, etc. O grande problema que o Marcos Pontes esqueceu de colocar aqui, e eu acredito que tenha sido de forma proposital, e eu já vou deixar isso aí para o final do vídeo, é que isso só é válido quando é dentro do ambiente acadêmico. O Bolsonaro está, assim... zilhões de anos-luz do meio acadêmico, então ele não teria como ter, digamos assim, não é nem autoridade, porque autoridade é um termo inadequado aqui, mas ele não tem nem como ter o conhecimento necessário e nem os métodos para questionar esse tipo de coisa. Sabe, o Bolsonaro questionar esses dados meramente porque ele não queria que tivesse desmatado a Amazônia, sabe, vale tanto quanto o tiozão do boteco. Né, quanto o tiozão do churrasco, que na verdade é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o estereótipo perfeito do tiozão do churrasco. Né? E não teria problema ele ser o tiozão do churrasco ou o tiozão do pavê. O grande problema é ele ter esse pensamento anti-ambientalista, anti-meio ambiente, e portanto ele usar desse seu expediente de tiozão do churrasco para questionar esses dados desta forma, né? Que é uma coisa leviana. E é muito, mas muito grave o Marcos Pontes ter não só concordado com ele, como também esquecer de colocar, né, não esquecer, né, tipo, voluntariamente, a meu ver, na minha opinião, não ter colocado aqui que essas discussões sobre resultados científicos se dão no meio acadêmico, através de publicações de papers ou de análises que apresentem outro resultado, né? E não simplesmente o Bolsonaro falando qualquer coisa, né? E dizendo, enfim, a opinião dele, que vale tanto quanto a do gatinho que está dormindo aqui na caminha dele. Tá. Continuando a ler. Portanto, o MCTIC, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicação, está solicitando ao INPE um relatório técnico completo contendo os resultados da série histórica nos últimos 24 meses, né, 2 anos. Assim como informações detalhadas sobre os dados brutos, a metodologia aplicada e quaisquer alterações significativas desses fatores no período. Não só o MCTIC pode fazer isso, e isso é tarefa do ministro, como é esperado que ele faça isso, que ele peça a prestação de contas de todas as instituições que estejam sob seu guarda-chuva. O problema, que também o Marcos Pontes não colocou aqui, e ele sabe, ele tem conhecimento disso, é que esses dados são públicos. Você não precisa pedir para o diretor do INPE. Você simplesmente baixa do site do INPE.
que é vinculado ao site do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, tipo, o Marcos Pontes, o secretariado dele, os funcionários mais próximos dele, não precisariam pedir para o diretor do INPE. É só você baixar, você faz download, abre os dados lá. Se você tiver conhecimento para analisá-los, você vai lá e analisa. Tem as fotos de satélite, tem um monte de coisa. Você faz isso. Você faz isso, não precisa pedir o diretor. Eu, se eu quiser, eu faço isso, vou deixar aqui embaixo o link. Você faz se você quiser, faz na tua casa. Né? Talvez você precise de um programa especial para abrir. Eu não baixei ainda para ver, mas enfim, mesmo que seja, tá aí. Continuando a carta. O relatório será analisado conjuntamente pelos técnicos do MCTIC, do INPE e do Ministério do Meio Ambiente. Tá, eles podem fazer isso daí sem precisar pedir para o diretor do INPE falar qualquer coisa, nem fazer qualquer coisa. Quando você pede para analisar os dados do INPE, significa que você não confia no INPE. Se você não confia no INPE, de novo, aquela frase inicial do Marcos Pontes lá, a organização pelo qual tenho grande apreço, não quer dizer nada, né? Tipo, ele está eliminando a primeira frase dele. Sempre visando a melhoria continuada do monitoramento e preservação ambiental, assim como o aperfeiçoamento das ferramentas e metodologias empregadas no sistema. Eu sei que o Marcos Pontes é um cara preocupado com a questão ambiental e eu sei que ele é um cara que entende a relevância disso. Né? Tanto é que naquela minha conversa ele falou sobre a questão das abelhas, né? Ele está ciente dessas coisas, né? Ao mesmo tempo que o Bolsonaro liberou alguns agrotóxicos que matam abelhas. E já teve casos de morte em massa de abelhas, né, que prejudicaram apicultores, né, porque no caso são abelhas melíferas, né, que são usadas para fazer mel. Mas outras abelhas também podem se prejudicar, inclusive as abelhas nacionais que estão em extinção, e aí isso daí pode gerar um ciclo que pode até impedir a nossa agricultura. Né? Então é uma coisa bastante grave, bastante perigosa. E então a liberação desses agrotóxicos não tem nada a ver com o MCTIC, né? Tem a ver com o Ministério da Agricultura, enfim. Mas a gente sabe o que pensa o governo, tá? A gente sabe o que pensa o governo, ainda que o Marcos Pontes não compartilhe com esse pensamento, ele escrevendo isso daqui, meio que a gente sabe que é uma ironia, né? A preservação ambiental não é uma preocupação do Ministério do Meio Ambiente, não é. Porque o Ricardo Salles não acredita nisso, e além disso também é um psicopata, ou pelo menos tem todos os traços de psicopatia. Sobre as declarações do diretor do INPE, organização vinculada ao MCTIC, que foram feitas à imprensa em resposta aos questionamentos do presidente da República em relação aos dados de desmatamento. Embora entenda o contexto do fator emocional, discordo do meio e da forma utilizada pelo diretor, meio que dizendo que tipo, ele foi grosseiro com o Bolsonaro, chamando ele de covarde e pusilânime, por mais que eu acho que ele está coberto de razão. Visto que não corresponderam ao tratamento esperado na relação profissional, especialmente com o chefe do executivo no país. Tá? Aqui ele está falando sobre quebra de decoro. Whatever. Discutam aí se vocês acham isso correto ou não, se o presidente do INPE perdeu as estribeiras e que deveria ter feito isso em privado e deveria ter sido mais elegante na crítica, enfim. Isso cabe a qualquer um. Né? Como eu falei, independente do Bolsonaro ser de fato um pusilânime covarde, como ele disse. Em consequência, o diretor do INPE foi convocado ao MCTIC para esclarecimento e orientações. Novamente, você pode pedir convocação com ele para esclarecer, porque ele está vinculado, né? Ele é subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora, para dar esclarecimentos, esclarecer o quê? Que os dados estão lá, são públicos e eu fiz o meu trabalho? Sei lá, é uma coisa bem estranha. Né? E orientações? Que orientações? Tipo, não fale para a mídia aquilo? Tipo, oculte os dados? Que tipo de orientação ele vai receber? Se for o Marcos Pontes sozinho, enfim, eu já vou falar no final do vídeo, não acho que vai ter nada de grave. Mas se tiver o Ricardo Salles, praticamente podem colocar uma mordaça na boca do Ricardo Galvão. A partir dessa reunião serão definidos novos passos, complementando o que eu acabei de dizer. Portanto, o tratamento das questões relativas aos dados de desmatamento e às declarações do diretor do INPE está em curso, não havendo no momento nada mais a acrescentar sobre o assunto. Havendo desdobramentos significativos em qualquer das questões, eles serão divulgados oportunamente. Marcos Pontes, Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC. E aí, no fim das contas, ele presta só as contas aqui, falando que se der alguma coisa, ele vai fazer. Então tá. Dizendo que está tomando alguma providência. Minha opinião pessoal com relação a isso. Dado que eu conversei com o Marcos Pontes, e dado que várias outras pessoas falaram, não só o que eu já disse agora no decorrer do vídeo, o Marcos Pontes sabe os problemas do Brasil, principalmente no que diz respeito à ciência. O Marcos Pontes viveu parte disso, ele tem convivência com vários cientistas, ele sempre teve uma relação muito boa com o pessoal da SBPC e de outras instituições científicas. Então, o Marcos Pontes sabe. Aquilo que ele me falou, inclusive no vídeo, ele tem plena consciência do que está acontecendo com relação à ciência e tecnologia. Nas últimas décadas, ele sabe o que é importante e o que é necessário fazer. Então, não tem como você alegar ignorância do Marcos Pontes. E é por isso que eu falei, o Marcos Pontes sabe
que o INPE é confiável. Ele sabe, né? Eu diria, como eu falei, essa é a minha opinião, tá? Eu diria que talvez a primeira frase do texto seja a única frase sincera do Marcos Pontes, tá? O resto do texto eu acredito que ele tenha escrito amarrado. Porque eu acho que ele foi obrigado a escrever isso. Pra ser muito honesto, ele foi obrigado a escrever isso. Ele fez isso talvez para manter o ministério, talvez para manter o poder de negociação com o resto do governo, talvez para manter, digamos assim, uma confiança do Bolsonaro, etc e tal. Mas eu acho que ele escreveu isso amarrado. Eu não vi sinceridade em quase nada do que o Marcos Pontes escreveu, tirando a parte em que ele fala que respeita o MCT, o INPE, e tirando a parte em que ele entende a reação do Ricardo Galvão por causa da questão emocional. Todo o resto eu acho que foi inventado ou foi obrigatório, talvez nem tenha sido ele que redigiu esse texto, enfim, sei lá. Posso estar tendo muito boa vontade com o Marcos Pontes? Pode ser, mas dentro daquele tipo de conhecimento que eu tenho, dentro das informações que eu tenho, dentro daquilo que eu conheci, é isso que eu acho que é. Ele foi pressionado a escrever essa carta, ele foi obrigado a fazer isso, enfim. E aí várias pessoas que aceitem esse meu ponto de vista vão falar que ele foi covarde, que ele abaixou a cabeça, que ele foi cagão e esse monte de coisa. Ou que foi, como se fala, interesseiro, né? Porque se realmente a cabeça dele tivesse a prêmio se ele não escrevesse isso daqui, poderia ser que ele perdesse o ministério, e aí vai perder a boquinha, essas coisas assim, tá? Mas eu definitivamente não acredito que ele realmente ache essas coisas que ele escreveu na carta. E agora vem o meu pequeno otimismo com relação a isso, ainda que a gente tenha um cenário de absurdo pessimismo, que eu acho que é o mais lógico, né, com relação a tudo que vem desse governo, em relação à ciência, educação e meio ambiente, que são as 3 áreas que me são caras, são as 3 áreas que eu acho que são prioritárias em qualquer país e no mundo, e são as 3 áreas em que eu posso dar palpite. Né? Então a pessoa vai falar, Pirula fala de política e tal, como é que eu não vou falar, cáspita? Eu me segurei para não falar 15 palavrões aqui, como eu não vou falar? É fundamental falar disso. Se eu não for falar, e disso quem vai falar? Sabe? Quem que vai falar, hein? Sabe? Não entendo o que tem imbecil falando que eu não posso falar desse tipo de assunto. Esse é o assunto principal, é o cerne do meu canal. Mas você não falava de política? Vai lá em 2011, vê meus primeiros vídeos. Eu não falava de política partidária, eu não falava sobre rumos de não sei o que geral, e até isso daí até hoje eu não falo. Economia nem pensar. Agora, falar desse tipo de coisa, né, claro, eu posso falar de economia quando é relacionado à ciência e tecnologia, quando é relacionado à educação, ou alguma coisa assim. Mas, enfim, eu não tenho conhecimento sobre as outras áreas, não tenho conhecimento sobre uma série de coisas, mas eu tenho conhecimento e apreço por essas 3 áreas, né, que são as áreas em que eu me predispus a trabalhar. Então, é meio estranho que eu ficasse quieto, que eu ficasse calado. Tá? Seria não só irresponsabilidade, como covardia da minha parte ficar calado. Então eu tenho que falar. Tá? Se você não gosta, sinto muito. Pra mim é burrice da sua parte, ou ignorância a respeito do meu canal. Se você sabe como o meu canal trabalha, é burrice da sua parte. Se você não sabe como o meu canal trabalha, então você pulou uma série de coisas aí do meu canal que você não tem conhecimento. Volta para 2011 e assiste o resto. Agora, a parte mais otimista que eu tenho com relação a isso é: talvez, de fato, o Marcos Pontes esteja fazendo isso para segurar o ministério, porque ele é um cara que, enfim, tem uma vaidade muito grande, ele quer ficar no ministério, alguma coisa assim. Pode ser que seja isso, tá? Não tenho como afirmar, não vou duvidar de quem afirma, mas também não vou confirmar e nem eu vou afirmar uma coisa dessas. Porém, existe a possibilidade também do Marcos Pontes ter entendido, na verdade, que o que está acontecendo lá em Brasília é muito mais profundo do que a gente imagina. O buraco é muito mais embaixo, talvez não tenha fundo. Então, o Marcos Pontes pode estar tentando dar uma cartada que é a única que ele pode. Eu entendo isso porque eu fazia isso com o meu orientador às vezes. Meu orientador às vezes vinha com umas ordens esdrúxulas, assim, coisas que era impossível de fazer ou que não levavam a nada. Mas simplesmente porque ele tinha os 5 minutos de raiva dele, ele fazia isso. E não só o meu orientador, conheço um monte de pessoas que têm orientadores que fazem o mesmo, ou enfim, pai e mãe, né? Você pode até falar, minha mãe às vezes fazia isso. E o que acontece? Talvez o Bolsonaro, e até eu acho que já vi os filhos dele falando isso, seja inconversável. Essa talvez fosse a única atitude que o Marcos Pontes pudesse fazer. Concordar com o presidente, tipo, sabe, não o contrarie, é preciso imitá-lo, é preciso, sabe, tipo o senhor trocadeiro lá do Chapolin.
você não pode contrariar o louco, né? Então, colocou lá, o Bolsonaro falou, você tem que vir lá e tem que questionar os dados lá do INPE, tá? É sua obrigação. Aí o Marcos Pontes não teve alternativa. Porém, talvez ele chamando o diretor do INPE, a conversa vá para outro rumo. Se for uma conversa só ele com o Marcos Pontes, como eu falei, se envolveu o psicopata lá do Salles, acabou. Mas se for uma conversa assim, talvez o Marcos Pontes, que com certeza não duvida dos dados do INPE, né, ele vai chegar e falar, a gente vai chegar num acordo aqui, eu vou dar um jeito de falar para o Bolsonaro que os dados estão certos, que é isso mesmo, mas a gente tem que passar por todo esse protocolo de duvidar de você, de questionar o INPE, porque se não for assim, ele não vai aceitar e ele vai achar que isso daqui está errado. Ele confia em mim, então eu chamei você aqui, fingi que pus o pau na mesa e depois eu me viro para falar que os dados estão sim corretos. Tá? Então, essa é a minha visão otimista, e que é legal porque dá para testar. Se nos próximos meses, né, o que for apresentado pelo MCTIC for exatamente isso, ou se o assunto foi esquecido e os dados do INPE não forem mexidos, e o Ricardo Galvão não for demitido, e enfim, nada disso mudar, então eu acho que eu estava certo. Tipo, panos quentes, falei isso mesmo, concordei com o presidente, mas foi o jeito que a gente encontrou para contornar, né? Que nem eu fazia às vezes com o meu orientador. Eu chegava, ia lá, avaliava, fingia que fazia um negócio para chegar depois e falar, olha, não vai rolar tal, e aí aceitava. Se não passasse por todo esse protocolo, ele ia ficar esbravejando, dizer que ninguém obedecia a ele, que ninguém fazia o que ele queria, etc. Então, esse tipo de coisa, às vezes, pode ser a única maneira de lidar, né, com o seu Jair. Ou eu posso estar me iludindo completamente, eu tenho certeza que muitas pessoas que assistem aqui o canal vão achar que eu estou me iludindo, e na verdade não foi nada disso. Na verdade, simplesmente o Marcos Pontes se entregou a esse establishment que se implantou em Brasília e acabou. Acabou, não há esperança, fim de tudo. O único ministro que eu achava que se salvava não se salva mesmo, ou se salva até certo ponto e depois, tipo, né, ele aceita qualquer coisa, né, abaixa a cabeça e fim. E aí, enfim, mais uma má notícia para o Brasil. Então eu ainda estou confiante que talvez eu tenha razão, vamos esperar que eu tenha razão, vamos torcer para eu ter razão. Se não tiver, paciência, né? Se eu tiver errado, aconteceu. Então eu precisava me pronunciar sobre isso, é absurdamente grave esse tipo de coisa acontecer, você questionar os dados do INPE, porque é uma instituição idônea. É isso, a Amazônia está aumentando o nível de desmatamento, pode ser que ele freie depois, pode ser que não aumente tanto. Como eu falei já, você tem muitas variáveis complexas aí no que diz respeito ao desmatamento da Amazônia. Boa parte das áreas desmatadas da Amazônia não são para criar gado, não são para plantar soja, já foi, mas agora não é tanto. É para fazer especulação agrária. É grilagem. A pessoa vai lá, desmata aquele negócio, põe um laranja, arruma um documento falso, coloca no cartório, né? Tipo, esquenta o documento, né? O documento é frio e você esquenta o documento. E, enfim, aquela área fica desmatada para ficar ao uso livre de quem quiser. E o cara que forjou isso daí, o grileiro, vende e ganha dinheiro, né? Sem ter que fazer nada, só desmatar aquela área. Então, o grande problema é esse, né? Principalmente nessas áreas mais novas aí, que você tem muita grilagem. E para fazer é pior ainda, né? A Amazônia sendo desmatada à toa. Tá? Dá muita raiva isso. E obviamente depois a pessoa compra do grileiro e aí sim é para soja, para gado e tal. Então é bandidagem, é coisa na ilegalidade mesmo, né? Então é mais grave do que parece, é muito mais grave, e a gente tem essa questão do ponto de inflexão da Amazônia, né? Passou desse ponto, e alguns cientistas dizem que já está chegando, acabou. É grave, bem grave, e eu vou torcer para eu estar certo desse otimismo, né, que eu falei, mas como eu estou bastante pessimista ultimamente, não custa muito para eu me decepcionar 100% com o Marcos Pontes. E torcer para o Bolsonaro, que tinha prometido que não ia se reeleger, né, que fique na presidência só por, no máximo, 4 anos. Apesar de que eu já estou duvidando bastante disso, né, melhor já ir duvidando. Acho aí que ele vai ficar, sei lá, 8 anos, vai estar preparando linha sucessória, vai ser uma tragédia monstruosa. Tá certo? Então é isso aí. Falou.